Você ouve agora Terceirona. Que beleza! Vai começar a quinta rodada da Terceirona, que tá sensacional. É briga na parte de baixo da tabela, belezão. O CSA e o Sampaio Corrêa vão se enfrentar no Rei Pelé, sábado, dia 18 às 17 horas. Os dois times vêm de derrota e não podem esperar mais pra vencer. E vai ter também lá no Raulino de Oliveira, Volta Redonda e Náutico. Tanto o Timbu quanto o Voltaço vêm de derrotas. O confronto está marcado para 17 horas do sábado, dia 18. Não percam, vai sair faísca. A Ferroviária, depois de uma vitória em casa, vem para mais uma partida na Fonte Luminosa. Desta vez contra o Confiança, que descansou rodada passada. Um jogo incrível para se assistir. E o Botafogo da Paraíba, que receberia o São José em casa, vai folgar neste fim de semana. A partida aconteceria sábado em João Pessoa, no Almeidão, mas foi adiada devido à calamidade que assola o Rio Grande do Sul. Esse jogo vai ser legal demais. Lá no Estádio do Café, o Londrina Esporte Clube e o Leque vai receber o São Bernardo, o Tigre do ABC. Domingo, dia 19, às 16h30. Acompanhe com a gente, vai ser bom demais. Hamilton-Bense também tem um super duelo marcado para domingo, às 4h30 em Belém do Pará, lá no Baianão. As duas equipes também vêm de vitória e vão tentar se firmar na competição. E, infelizmente, não poderia ser de outro jeito. O duelo entre Ipiranga e Caxias, que aconteceria na cidade de Erechim pela quinta rodada da Série C, foi cancelado. Os times gaúchos tiveram suas partidas adiadas até dia 27 de maio. Já esse duelo vai ser maluco. Aliás, vai ser um show de horrores. ABC contra o Ferroviário. O ABC perdeu mais uma e o Ferroviário não vem bem. O jogo vai ser no domingo, às 19 horas, lá no PV. No PVzinho de açúcar. E, aliás, os dois times estão lá no fundo da tabela. O maior time da Série C, o poderoso Atlético, vai receber em casa, lá em São João del Rei, a Aparecidense. Será na próxima segunda, às 20 horas. E chegou a hora do Floresta receber em casa, também no PVzinho de açúcar, o Figueira. O Verdão já entrou na luta contra o rebaixamento e o Figueirense quer mais 3 pontos para se manter no G8. A partida está marcada para as 20 horas. Meus irmãozinhos e irmãzinhas, vamos para mais uma edição da Terceirona, o programa mais completo sobre a Série C que você vai encontrar. Beleza, gente? E lá no Bampará Baianão, em Belém do Pará, a bola vai rolar para o Hamilton-Bense. No domingo, dia 19 de maio, às 16h30. Bom dia, meus irmãozinhos! Na última rodada, o Remo finalmente venceu na Série C. O time que vinha de 3 derrotas seguidas, finalmente encontrou o caminho da vitória contra o Floresta, lá na quarta rodada da Terceirona, e saiu com a vitória por 1-0. Já o Tombense jogou contra o Sampaio Corrêa e com um gol no apagar das luzes também saiu com a vitória. O time agora tem 3 vitórias e uma derrota na competição. Belezão, o jogo do Remo não foi um dos mais bonitos de se ver, não. A equipe jogou contra o Floresta e tinha à sua frente um duelo entre os dois piores times da Série C. E os dois times corresponderam às expectativas. Um jogo ruim, sem grandes chances e bem fraco tecnicamente. O gol da partida saiu de um cruzamento errado que desviou no braço de um zagueiro e sobrou limpa para o centroavante Ítalo do Remo balançar as redes. 1-0 para o Remo. Já em Tombos, a Tombense não fez um bom jogo contra o Sampaio Corrêa. O empate era praticamente certo, mas o meia Micael, que havia entrado no segundo tempo, salvou a noite da torcida Carcará. E aos 50 minutos do segundo tempo, deu números finais para a partida. Final do jogo: 1 para o Tombense, 0 para o Sampaio Corrêa. O Tombense saiu muito bem nesse jogo. Meus irmãozinhos, vamos falar do Remo agora, que venceu a primeira na Terceirona e deu por encerrada a sequência de derrotas no nosso querido time de Belém do Pará. E bem, gente, já que a gente falou de Belém, vamos dar uma paradinha de falar do Remo e vamos falar da capital paraense. A gente queria lembrar que Belém do Pará se tornou a maior referência na consolidação de um estilo musical muito forte no país inteiro, que é o brega. E o brega ganhou muita força no Pará porque eles usavam umas aparelhagens todas de formas muito simples que movimentavam todo o circuito musical do estado. E ele foi extremamente difundido depois, quando passou a ser tocado em rádios, bares, na periferia da cidade e tomou conta do norte e nordeste brasileiro. Quando a gente fala do brega, a gente não pode esquecer de Joelma. Joelma, que foi uma cantora, dançarina, coreógrafa, compositora, era nascida lá no Pará e tem sido creditado a ela essa força que a música foi disseminada na cultura do seu estado e em todo o país.
Legal demais a história da Joelma Bonfim, um ícone da música brasileira. E agora vamos falar do Remo, né? O torcedor que foi no Bainão só não saiu triste porque o time venceu. O futebol apresentado tanto pelo Remo quanto pelo Floresta foi de doer os olhos. Pelo menos o time saiu da zona vermelha e foi pro meio da tabela. João, o gol foi sair só aos 42 minutos do segundo tempo. Ítalo foi o autor do gol, que encerrou a sequência de derrotas do Remo. Mas, ao contrário, o Floresta afundou na tabela. 4 derrotas em 4 jogos. Apesar do gol do Remo, o time não mostrou muita qualidade. Continua muito confuso, com muita correria, não conseguiu se estabilizar em campo. Vamos ver para a próxima rodada o que o Remo nos traz de melhor. Cícero, mas vamos falar com o Tilon agora, que é o nosso jornalista que acompanha o Remo aqui na Terceirona, que tá por dentro de tudo e trouxe mais informações pra gente sobre essa vitória do time diante do Floresta. Fala, Tilon! Demorou, mas aconteceu. O clube do Remo conseguiu sua primeira vitória na Série C. Jogando em casa, o Leão Azul venceu o Floresta por 1-0 e saiu da penúltima colocação, subindo para a 13ª. A bem da verdade, o time não jogou bem, mas conseguiu os 3 pontos na única finalização que acertou no gol, através do centroavante Ítalo, já nos momentos finais da partida. A atuação não chegou a animar a torcida, que passou a maior parte do jogo reclamando do time e da diretoria. A expectativa ainda é pela chegada de mais reforços. Mas ainda assim a vitória deve garantir um pouco mais de tranquilidade na semana para Gustavo Morínico buscar a melhor formação, que ainda parece muito longe do ideal. Tilon, finalmente saiu a primeira vitória do Remo. A torcida comemorou demais o resultado e a saída da penúltima colocação. Mas realmente, que nem você falou, Tilon, o time não convenceu e o melhor futebol ainda não veio. Como bem disse o Tilon, o time acertou uma única bola no jogo, durante o jogo inteiro, e o jogo saiu dos pés do Ítalo, que voltou a jogar depois de se recuperar de sua segunda lesão desde que chegou ao Remo. É um cara de sorte. Belezão, foi tímida, mas pelo menos foi uma vitória, isso que o time precisava para dar mais tranquilidade. O Tilon conseguiu falar com o técnico Gustavo, que comentou na coletiva de imprensa sobre a importância desta vitória para o grupo do Clube do Remo. Primeramente fue un juego bastante difícil para todos. Fue una semana difícil. Perdimos 5 compañeros, 5 atletas en la semana. Y hoy un poco fue también por ellos el juego y por todos, ¿no? El grupo está muy unido realmente en todo sentido. Antes hicimos una reunión también hablando de eso. Y sentí en la semana un grupo comprometido por sobre todas las cosas. No solamente estábamos hablando de cuestiones individuales, grupales, viendo un poquito la semana también para que podamos llegar bien al fin de semana, si es que vamos a tener juego, ¿verdad? Ainda no sabemos eso. Y recuperar y trabajar. Vamos a modificar un poco nuestra semana, esta semana. A mañana trabajamos porque precisamos dar entrenamiento a aquellos que no están jugando. Entonces mañana vamos a utilizar ese día y dar la recuperación de vida también a aquellos que hoy se esforzaron bastante. Entonces vamos a modificar nuestro esquema semanal de entrenamiento y la folga va a pasar para terça. Entonces solamente de eso estábamos hablando. Como disse o professor, o grupo tá unido, ciente das suas dificuldades, com os desfalques e trabalhando duro, e agora é respirar e pensar no Tombense, que está na parte de cima da tabela e com certeza vai chegar muito mais competitivo do que o Floresta. Beleza, gente? Agora vamos falar sobre o Tombense, que quase fez parte do primeiro 0-0 da Terceirona, mas venceu, no finalzinho, o Sampaio Corrêa lá no Almeidão, em Tombos, Minas Gerais. Bem, gente, vamos dar uma pausa aqui no futebol e vamos contar um fato interessante. Lá em Tombos nasceu Maria Arminda do Nascimento Arruda. Ela é a atual vice-reitora da USP, ela foi diretora da Faculdade de Filosofia e Letras, a famosa Fefelete da USP. Ela escreveu diversos livros sobre o pensamento social do Brasil. Ela é muito importante academicamente para a nossa cultura e a formação da nossa identidade nacional. Todos os seus livros são muito premiados, mas o principal ganhou um prêmio Jabuti em 2002 com a menção honrosa em categoria ensaios sobre a metrópole e cultura de São Paulo. Ela tem também o prêmio de excelência acadêmica de Antônio Flávio. É uma pessoa muito importante, nascida numa cidade que é muito pequena, ou seja, os pequenos também constroem muito no Brasil. Belezão, não é pra qualquer um não. Agora falando do time da cidade, o Tombense, que venceu o Sampaio Corrêa na última rodada, o Sampaio Corrêa e o Tombense fizeram um jogo morno, não teve lá muitos favoritos durante o jogo não. O jogo se desenrolou tranquilo, sem muita pressão de ambos os lados, e no final a Tombense teve sucesso. Mas foi isso mesmo, um jogo morno, onde não teve muitas chances de gol para ambos os lados não, mas lembrando que a Tombense saiu vitoriosa.
E o segundo tempo não foi muito diferente, Cícero. O jogo ficou um pouco mais veloz para as duas equipes, mas sem perigo algum. Raul Cabral fez as 5 substituições e o time até mudou um pouco, mas nada de gols. O empate já parecia certo, mas ao apagar das luzes, o Carcará foi beneficiado com um gol de cabeça de Mikael, confirmando mais uma vitória do time mineiro. E o nosso querido Frederico Linhares, que é o jornalista que acompanha o Tombense, tava lá no Almeidão e comentou sobre essa terceira vitória do time na Terceirona. Vamos ouvi-lo. Frederico, fala! Pois é, o Tombense venceu o Sampaio Corrêa na tarde e noite do último sábado, dia 11, em Tombos, no Almeidão, com gol de Mikael aos 50 minutos de jogo do segundo tempo. Foi o primeiro tempo que o Tombense começou bem a partida, mas sem muito incomodar o adversário, o Sampaio, em seu campo de defesa. Com isso, o Sampaio Corrêa começou a gostar do jogo e dominou o meio-campo do Alvirrubro, que jogava com 3 defensores praticamente na marcação do time. O Tubarão do Maranhão também não esboçou nenhuma reação à equipe da Zona da Mata, terminando assim a primeira etapa em 0-0. O segundo tempo não foi diferente do primeiro tempo, mas aumentou em velocidade tanto o meio-campo e o ataque das equipes, mas sem perigo algum individualmente. Raul Cabral fez 5 mudanças previstas e o time mudou de aspecto com as entradas de Pedro Oliveira, Denner e Mikael. Aos 50 minutos de jogo da etapa final, o meio-campo Mikael deu fim à partida com um gol que salvou a noite no Almeidão para o delírio da torcida Carcará. Já o lateral direito Pedro Costa, ao fim do jogo, discutiu com a torcida com xingamentos e foi contido por Cabral e os jogadores. Final de jogo, Tombense 1, Mikael 0 para o Sampaio Corrêa. Agora, o Tombense sai de casa mais uma vez para enfrentar o Remo em Belém do Pará no próximo domingo, 4h30, buscando a permanência no G8 da competição. Meus amigos, com essa vitória o Gavião Carcará garantiu sua permanência no G8. O time já soma 3 vitórias e uma derrota nas 4 primeiras rodadas da Série C. Cícero, mais uma vitória do Tombense e no acerto do Raul Cabral nas substituições. O Mikael, que entrou no segundo tempo da partida, foi o salvador da noite dos torcedores do Gavião Carcará. E com esse gol nos minutos finais, a Terceirona segue sem nenhum 0-0, até agora. O Frederico Linhares bateu um papo com o treinador Raul Cabral, logo após a vitória do Tombense diante do Sampaio Corrêa. Vamos ouvir. Fala aí, Frederico. A gente sabia que seria um jogo bem difícil. O Sampaio é uma equipe sempre qualificada, um time bem organizado, forte fisicamente também. Acho que foi um jogo muito equilibrado. Foi decidido um detalhe de uma bola parada, poderia ter sido decidido a favor deles. A gente teve algumas oportunidades, eles também tiveram. Acho que a gente conseguiu aproveitar lá no final. Fica o sentimento de luta, de resiliência dos atletas, de querer a vitória até o último momento. Acho que a gente foi premiado com isso. Acho que o dia a dia que a gente tem construído, acho que a gente tem essa capacidade de lutar até o último momento e conquistar uma vitória importante como essa. Nós estamos procurando trabalhar jogo a jogo, estudar adversário a adversário, porque a gente sabe como é difícil jogar lá em Belém, né? Então acho que é importante a gente conseguir recuperar bem todos os atletas, procurar fazer uma boa semana de trabalho, deixar todo mundo bem preparado para que a gente possa fazer um jogo perfeito lá e buscar os 3 pontos que são extremamente importantes para a gente na sequência da competição. E com essa vitória, o Tombense conquistou os 9 pontos e a permanência no G8 da competição. Fora de casa, o time tem uma vitória contra o Confiança e uma derrota para o São Bernardo. E agora vai para mais um jogo longe dos seus domínios. Que beleza, gente, né? O Remo e o Tombense vai ser um confronto entre opostos na Terceirona. O Remo com 3 derrotas e uma vitória contra o Tombense com 3 vitórias e uma derrota até aqui. E a partida entre o Remo e Tombense vai acontecer no domingo, dia 19 de maio, lá no Baenão, em Belém do Pará. A previsão é que a bola esteja rolando às 16h30. O Remo joga em casa em mais uma partida muito complicada para o Leão Azul, que vem da sua primeira vitória na Série C. Vai receber um visitante indigesto, figura entre os 4 melhores da competição até o momento. O Tilon, que acompanha o Leão Azul na Terceirona, fez uma previsão para esse jogo. Fala aí, Tilon. Sem tempo para comemoração. O clube do Remo conseguiu a primeira vitória na Terceirona, mas a ordem é não desacelerar. O elenco voltou aos treinos logo no dia seguinte à vitória de 1-0 sobre o Floresta, no Bainão. O time ainda está devendo muito e a performance não teria sido aprovada pela torcida, que ainda está muito desconfiada. No próximo domingo, na 5ª rodada, o Remo vai receber em Belém o Tombense, que tem o triplo de pontos do time paraense e vem com pinta de favorito para Belém. Prenúncio de grande confronto e muita dificuldade para o Leão Azul.
Meus irmãozinhos, o Remo que venceu, mas não convenceu, nessa vitória contra o Floresta, agora vai ter que enfrentar um adversário muito mais complicado e que de antemão já chega como favorito pro jogo. Agora, do outro lado, o setorista Frederico Linhares, que segue a Tombense aqui na Terceirona, também fez sua previsão pro jogo, lá na casa do Remo. Fala, Fred! E o Tombense está de volta à estrada para enfrentar o Remo neste domingo, 4h30 da tarde no Baianão, em Belém do Pará. Depois de encontros na Série C do ano de 2019, o Alvirrubro da Zona da Mata volta a enfrentar o Remo no ano de 2024, novamente pela Série C. O Tombense é o terceiro colocado na tabela de classificação da Série C com 9 pontos ganhos, 3 vitórias e 1 derrota. Raul Cabral fez treino tático com sua equipe buscando a vitória contra o Leão do Pará, que é o 13º colocado na tabela de classificação com apenas 3 pontos ganhos. Lembrando que a equipe do Remo recebe o Tombense em casa buscando a vitória, pois está muito pressionado e precisa dos 3 pontos ganhos em casa, depois da vitória sim contra o Floresta por 1-0. Já o Tombense busca a permanência no G8 da Série C, junto ao Atlético, que já tem 12 pontos e é líder da competição. O jogo que promete muita emoção, pois os dois clubes, Tombense e Remo, venceram na última rodada. O técnico Raul Cabral tem todos os comandados à sua disposição e deve mandar a mesma equipe que venceu o Sampaio Corrêa em casa por 1-0. Lembrando que para esse confronto, o Carcará tem 2 jogadores pendurados com 2 amarelos, Moisés e Felipinho, que passaram ilesos no último confronto em casa contra o Sampaio. O time provável do Tombense: Felipe, Pedro Costa, Ednei Roger, Emerson, Moisés, Pierre, Rickson, Rafinha, Felipinho e Igor Bahia. A torcida do Carcará espera confronto de muita expectativa de vitória fora de casa. Lembrando que o time fez boas apresentações fora de casa, hein? Contra o São Bernardo e o Confiança. É isso. De um lado, o Remo busca a vitória para de fato respirar com um pouco mais de tranquilidade na competição, já que o time tem apenas 3 pontos dos 12 disputados e se encontra na 13ª colocação na tabela. E do outro lado, temos o Tombense, que vai com tudo para se manter na parte de cima. O time conquistou 9 pontos dos 12 disputados e hoje se encontra na 3ª colocação do campeonato, um confronto que promete trazer muita emoção para essa 5ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Beleza, gente. Fiquem aí e acompanhem todos os detalhes desse jogão nas nossas redes sociais. É Terceirona Oficial, hein? E no nosso portal, que é terceirona.com. Beleza, gente. Vamos começar agora analisando a 4ª rodada. E depois vamos falar sobre a 5ª rodada da Terceirona, a série que tem mais gol no Brasil. Vamos nessa, belezão? Presta atenção, você aí do outro lado, para entender como as equipes entram em campo neste fim de semana. Quem perdeu, quem ganhou, tudo você acompanha agora com a gente. Vamos lá? Vamos falar da partida onde o Caxias receberia no sábado, em casa, o Confiança. Mas devido aos adiamentos do jogo das equipes gaúchas até o dia 27 de maio, o jogo não rolou. Um jogo que aconteceu e foi complicado foi o da Tombense com o Sampaio Corrêa. O Gavião Carcará venceu pelo placar mínimo, jogando na cidade de Tombos, em Minas Gerais. 1-0 em cima da Bolívia querida. Já o Londrina foi buscar os 3 pontos fora de casa contra o ABC, que em pleno frasqueirão perdeu e viu sua situação se complicar. O mais querido tomou 2-0 do Tubarão e entrou no Z4. Teve bate-boca entre torcedores e jogadores ao final da partida. Você pode conferir o vídeo desse bate-boca, inclusive no nosso site, na seção vídeos. O bicho tá pegando, hein, Cícero? Outro jogo adiado foi entre Ferroviário do Ceará e o São José de Porto Alegre, o Zequinha. O time de Porto Alegre não tem condições nem segurança para viajar e encarar o Ferrão. Os times gaúchos tiveram seus jogos suspensos até dia 27 de maio. Muito triste, né, meus amigos? Já a Ferroviária de Araraquara superou o Náutico em casa pelo placar de 2-1. Os gols de empate do Timbu e da vitória para a Locomotiva saíram todos os acréscimos do jogo. Foi de arrancar o cabelo. Já o CSA, em pleno Rei Pelé, foi atropelado pelo líder Atlético. Foi 5-0 e poderia ter sido mais se o time mineiro não tivesse tirado o pé. Parecia Brasil e Alemanha. Que time incrível esse time do Atlético, hein, gente? E no jogo dos esperados, meus amigos, o Remo, jogando em Belém, conseguiu ganhar do Floresta por 1-0. Foi muito bom para o Remo. Deu uma subidinha na tabela. Já o Floresta perdeu na estreia do novo treinador, o Marcelo
Castelo Cabo. Vamos ver o que aguarda agora para o Remo, melhorar no campeonato, e o Floresta que está lá na rabeira na lanterna. E teve lei do ex com gol do Pipico. Lá no Raulinho de Oliveira, o Botafogo da Paraíba bateu o Volta Redonda por 3-1. Se bem que a lei do ex pro Pipico é meio complicado, né? Ele já jogou em metade dos times do país. E abrindo as partidas da segunda-feira, teríamos Ipiranga e Figueirense. O time de Ipiranga, da cidade de Erechim, entra naquela lista de times gaúchos que tiveram suas partidas adiadas. Lá em Aparecida de Goiânia, em um jogo muito agitado, o Aparecidense recebeu o São Bernardo, o Tigre do ABC, e terminou empatando por 1-1. O destaque da partida foi o juizão. Ele estava muito animado e agitado, distribuiu o cartão para todos os lados, expulsou 2 atletas do Bernô, e no final a partida ficou 1-1. Foi um belo jogo, por sinal. É isso aí, meus irmãozinhos, mas vamos sair um pouquinho do futebol e falar de outra coisa, falar de cultura, gastronomia, curiosidade, enfim, trazer alguma curiosidade pra vocês, um pouco da história do que seca a Série C e seus times e tudo mais. E já que sou eu que vou chamar esse quadro agora, eu quero então falar da cidade de Araraquara, aqui no interior de São Paulo, de onde eu vos falo aqui com esse sotaque caipira. Cícero, o que essa joia aqui do interior tem de legal se a galera quiser conhecer? João, quem vem para Araraquara deve passear no Boulevard dos Oitis, Rua Voluntários da Pátria, a popular Rua 5. É uma das ruas mais famosas da cidade de Araraquara e contém muita história. Tanta história que foi tombada como patrimônio da cidade. Que coisa linda, né? O legal dessa rua aí, Cícero, é que ela é arborizada do início ao fim. E esse espaço ainda tem um museu arqueológico, um museu paleontológico lá de Araraquara. Tá bom? O que mais, João? Araraquara é sensacional. Quem imaginaria que um museu desse porte estaria por aqui? O interessante é que as calçadas lá é que guardam essa história de milhares de anos atrás, com pegadas dos dinossauros e mamíferos que viveram por aqui. Pra quem gosta, é uma experiência realmente imperdível na Morada do Sol. É muito legal contar para as pessoas por que Araraquara chama a Morada do Sol. Lá é quente pra caramba, é muito calor. Para dar um nome bonitinho, fala que é Morada do Sol, mas é porque é um inferno de quente aqui nessa região toda sua, João. Mas vamos parar um pouquinho com esse assunto agora e vamos voltar aqui para a tabela da Série C e ver o que a classificação mostra pra gente, quais são os padrões que esse campeonato tá mostrando pra gente, como ele vai ser, né? E eu queria pedir ajuda pros meus irmãozinhos aqui, João e Cícero, para fazer essa análise. Vambora? Vamos lá então, vamos começar com a parte mais bonita da tabela, a parte de cima, onde tudo é lindo e colorido. Com 4 vitórias em 4 jogos, somando 12 pontos, o time mineiro do Atlético vem tranquilo na classificação. Tirando o jogo contra o ABC em casa, todos os outros jogos podem ser considerados goleadas. Os caras têm 12 de saldo de gol e parece que não vão abandonar tão cedo assim a liderança. Outro time que está muito bem e segue o líder de pertinho é o Botafogo da Paraíba, o Belo. Com o aço da Série C, o Pipico, tão falado Pipico. O Belo tem 3 vitórias e 1 empate e está jogando muito bem, um futebol muito envolvente. E na sequência, a gente tem o Tombense, também lá de Minas Gerais, o Gavião Carcará, que tem 9 pontos. O time de Minas perdeu 1 dos seus 4 jogos e ganhou os outros 3. Parece que vai ser uma primeira fase tranquila pro Gavião Carcará, viu? E para fechar os 4 primeiros, temos com 8 pontos o São Bernardo, que também vem muito forte em termos de gols marcados. Fica apenas a 2 do líder Atlético, que tem 13 ao todo, né? O Tigre fez 11 gols na competição e também vale ressaltar que tem vários atletas do Tigre e do ABC brigando também na artilharia. Eita, danou-se. Agora vamos pegar o elevador e vamos lá para baixo. Vamos ver quem está lá na rabeira, lá na lanterna, na situação mais incômoda do campeonato. E quem abre essa lista é o Ferroviário do Ceará, que junto com o ABC de Natal tem apenas 1 ponto. Vale lembrar que o Ferrão tem 3 partidas disputadas, já o ABC jogou 4. Perdeu 3 e empatou 1. Complicado. Em 19º, a gente tem o São José. Mas o São José não jogou 2 partidas, só jogou 2 rodadas. Mas como ele tinha perdido esses 2 primeiros jogos, aí ele fica no Z4 parado ali. Mas ele tem jogos pra fazer e poder se recuperar. Já o Floresta, que tá em último, não tem jeito, né? 0 ponto, vai precisar de toda a ajuda possível. É, minha gente, a terceirona não é só futebol e a gente gosta sempre de ressaltar. E exatamente por isso que eu queria trazer para vocês uma atração de um dos lugares mais bonitos do país. E eu tô falando, é claro, de Fortaleza, a capital do Ceará, estado com 2 times aqui na Série C, né? O Floresta e o Ferroviário. E aí eu queria perguntar pro Belezão o que tem de legal para fazer ou conhecer lá na capital.
A dica que a gente tem, João, é próxima da capital Fortaleza, pode ser? Eu tô falando do maior parque aquático da América Latina. Acha pouco? A 27 quilômetros ali tem o Beach Park, não é, Cícero? E o legal desse parque, belezão, é que ele está localizado na praia de Porto da Dunas, 20 mil metros de lazer, parques, resorts, lounges e restaurantes. E é bem pertinho de Fortaleza, você passa o dia lá, volta para casa, pro hotel, bom demais. Fortaleza é linda, cara, é maravilhosa, sensacional. Mas, gente, vamos voltar pro futebol e vamos ver como é que vai ser a próxima rodada da Série C. Agora a gente já sabe tudo da situação do campeonato e vamos pra quinta rodada. Vamos lá então, confronto decisivo na luta contra a Degola. No próximo sábado, dia 18, às 17 horas, o estádio Rei Pelé será palco do embate entre CSA e Sampaio Corrêa. Ambas as equipes, vindo de resultados adversos, encaram este duelo como fundamental para suas pretensões na tabela de classificação. No estádio Raulino de Oliveira, a bola vai rolar para Volta Redonda e Náutico neste sábado, dia 18, às 17 horas. Ambas as equipes chegaram para o confronto após resultados negativos e buscam reabilitação. Uma reabilitação necessária e a promessa de um bom jogo. Vamos aguardar. Após ganhar em casa, a Ferroviária se prepara para mais um desafio na Fonte Luminosa. Dessa vez enfrentando o Confiança, que teve uma rodada de descanso. A promessa é de um confronto eletrizante e imperdível. E o Botafogo da Paraíba, que inicialmente receberia o São José em casa neste fim de semana, terá uma folga na tabela. O confronto estava programado para sábado no Almeidão, em João Pessoa, porém foi adiado devido à calamidade que assola o Rio Grande do Sul. No próximo domingo, às 16h30, está marcado o emocionante confronto entre Remo e Tombense, que acontecerá no estádio Baenão, lá em Belém do Pará. As duas equipes chegam embalado após vitória e querem consolidar sua posição na competição. Um duelo emocionante vai acontecer lá no Estádio do Café. Londrina e São Bernardo se enfrentarão nesse domingo, dia 19, às 4h30. O jogo promete muita adrenalina, com o Tubarão encarando o Tigre do ABC. E devido aí às circunstâncias inevitáveis, o aguardado jogo entre Ipiranga e Caxias, que estava programado para acontecer lá na cidade de Erechim pela quinta rodada da Série C, foi cancelado. Ambas as equipes gaúchas tiveram seus confrontos adiados para o dia 27 de maio. Vai ser frenético. Ferroviário do Ceará e ABC vão disputar um jogo repleto de emoções, não esquecendo que eles são lanternas. O mais querido após uma derrota e o Ferroviário com desempenho aquém do esperado. Então, lá embaixo na tabela, a expectativa é de um confronto pegando fogo no próximo domingo, 19 horas, no PV, lá em Fortaleza, lá no Ceará. Chegou o momento da gente destacar o líder da Série C, o imponente Atlético, que vai receber lá em São João del Rei a equipe da Aparecidense. Vai ser na próxima segunda-feira, às 20 horas. E a expectativa fica por conta de como a Cidinha vai enfrentar um desafio diante desse líder invicto e goleador. É hora do Floresta entrar em campo no Presidente Vargas para enfrentar o Figueirense. O Verdão está engajado na luta contra o rebaixamento, enquanto o Figueira busca mais 3 pontos para se manter entre os 8 primeiros colocados. O confronto está agendado para as 20 horas da segunda, dia 20. Legal demais, meus irmãozinhos. Essa é a quinta rodada e tem muita coisa em jogo. Na verdade, toda rodada da Série C, ela é complexa por causa do formato da competição. Mas a gente chegou aos 25% dessa primeira fase. É muito importante e tem muita coisa em jogo que vale a pena acompanhar de perto. Por isso, a gente vai destacar agora no nosso próximo bloco algumas coisas muito importantes que aconteceram nessa última rodada. Segue com a gente! E beleza, gente, vamos agora para os destaques da terceirona. A gente quer contar para você 3 coisas muito interessantes que estão acontecendo no nosso campeonato. A primeira delas, a gente vai falar um pouco sobre a artilharia do campeonato. É muito gol, é a série que mais tem gols. E tem jogador que faz gol demais. Depois a gente vai falar um pouco como todos os jogos da Série C estão se definindo muito no final do segundo tempo. Todos os jogos estão tendo muita relevância e definições quando chega o fim do segundo tempo e até nos acréscimos. E o nosso terceiro destaque vai ser o demitômetro, ou seja, o nosso índice de demissões de nessa Série C. Está altíssimo. E o meu primeiro destaque, é claro, é pro Jonatas, o artilheiro da terceirona até aqui. Em 4 jogos, o camisa 9 do Atlético já fez 6 gols, uma média espetacular. É gol demais, gente.
E o Jonatas, amigos, está mostrando na terceirona porque era chamado do novo Diego Costa, quando jogava lá na Espanha, lógico. Ele está fazendo muito gol e também participa da criação das jogadas. Ajuda nas bolas paradas, é um grande nome desse campeonato. E olha que dado interessante, gente. O Jonatas tem mais gol que 14 dos times que disputam a terceirona. Vamos lá. O camisa 9 sozinho já fica em 6º lugar na lista de melhores ataques da Série C, empatando com a equipe do Tombense. Que maravilha, hein, meus irmãozinhos? O Jonatas já foi artilheiro do Campeonato Mineiro e agora também é da terceirona. Ele tem 13 gols no ano em 14 jogos. É quase um gol por partida. Ninguém no Brasil tem uma média dessas. O Pedro do Flamengo, o Júnior Santos do Botafogo, o Mastriani do Atlético Paranaense, eles até fizeram mais gols que o Jonatas, mas também jogaram muito mais partidas. Na média, ninguém supera o camisa 9 do Atlético. É isso aí, belezão. A média do Jonas é espetacular, mas vamos com calma, o campeonato está só começando e o Atlético ainda vai encontrar muita pedreira pela frente, pode acreditar. É isso aí mesmo, Cícero. Mas vamos agora pro segundo destaque. A 4ª rodada da Série C foi a rodada dos gols no finzinho. Foram 3 jogos decididos depois dos 40 minutos do segundo tempo. Ou seja, os times têm que ficar ligados até o fim. E você que está assistindo e acompanhando a Série C também tem emoção até o fim do fim. Porque só acaba mesmo quando o juiz apita. E belezão, um dos jogos que aconteceu isso foi a vitória do Remo sobre o Floresta por 1-0. Parecia que não ia ter gol, que o jogo ia ficar no 0-0. Mas aos 43 minutos do segundo tempo, o Ítalo aproveitou uma jogada do Kelvin e botou a bola no fundo da rede. Esse gol livrou o Leão da zona de rebaixamento. Mas o Floresta continua na lanterna sem nenhum pontinho. É verdade, João. Outro jogo que parecia que ia acabar sem gols foi entre Tombense e Sampaio Corrêa. A vitória do Gavião Carcará só veio aos 50 minutos do segundo tempo, acreditem. Mas Mikael balançou a rede e garantiu a vitória no finalzinho para o time mineiro. E o jogo mais maluco da rodada foi entre a Ferroviária e o Náutico. A Locomotiva estava ganhando em casa por 1-0. O Tibu, então, conseguiu um empate aos 49 do segundo tempo. E quando parecia que o jogo ia terminar com esse empate, o Pedro Paulo fez o gol da vitória da Ferroviária aos 52. Aos 52 minutos do segundo tempo, gente. Essa terceira é uma belezura. É, belezão. E para encerrar os destaques, é hora de atualizar o nosso demitômetro. É o quadro em que a gente fala das demissões dos treinadores nessa terceirona. Essa 4ª rodada foi maluca. Foram 3 mudanças de uma só vez. Meus irmãozinhos, o demitômetro disparou. São 7 trocas de técnico em 4 rodadas. Vamos começar falando da saída do Christian de Souza, que não comanda mais o CSA depois da goleada que ele sofreu por 5-0 do Atlético. Meu amigo Cícero, o que você achou da passagem do Christian pelo Azulão? Começou muito bem. Ele conquistou a Copa Alagoas, depois levou a vaga para a Copa do Brasil do ano que vem. Mas na Série C teve muitas dificuldades desde o início. Ele não conseguiu dar uma cara ao time, só que foram 11 contratações para a terceirona. Alguns chegaram na semana passada e o time não está bem. Jogou 3 rodadas, não foi bem. Mas vamos ver o que o CSA pode melhorar com um novo treinador agora na terceirona Série C 2024. Eu concordo com você, Cícero. E vale lembrar que o CSA já tá indo pro seu 4º técnico no ano. Desde janeiro pra cá, passaram por lá Rogério Corrêa, que hoje tá no Volta Redonda, e o Marcelo Cabo, que tá no Floresta, e obviamente o Christian de Souza. E a gente tá só em maio, ou seja, não dá nem 2 meses pra cada técnico fazer o seu trabalho. E assim complica mesmo, João. E tem o mais, viu? Na terça de manhã a gente teve outra troca de técnico. E essa eu vou te contar, me pegou de surpresa mesmo. O Emerson Ávila deixou o Londrina com toda a sua comissão técnica. O detalhe é que o Tubarão ganhou na rodada. Não dá pra entender. Eu lembro, que o Rogério Ceni passou por isso na segunda vez que treinou o São Paulo. O time ganhou do Porto Cabelo, da Venezuela, e o técnico foi demitido mesmo com a vitória. Aí eu acho que é mais uma questão de desempenho mesmo, de como a diretoria vê essa situação toda. Eu imagino que essa saída tem a ver com as mudanças na diretoria do Londrina. Mas é estranho trocar o treinador após a melhor atuação do Tubarão na Série C.
Exato, Cícero. O que fica bem claro pra gente é que a diretoria do Londrina ainda não se organizou. Porque começou com confusão, na hora que o time se ajusta, arruma outra confusão. E tem mais ainda, viu, gente? Não acabou, não. Ainda tem a última mudança, que foi no Sampaio Correia, que foi derrotado pelo Tombense nessa rodada. E aí saiu o Thiago Gomes e agora chega o Zé Augusto, que tava lá no MAC. E o detalhe é que a final do Campeonato Maranhense vai começar no dia 30 e vai ser entre Sampaio Correia e o MAC. A Bolívia querida foi lá e tirou o técnico do rival antes da decisão. Que sensacional. É, gente, mas o demitômetro vai explodir desse jeito. São 7 mudanças de técnico e ainda são 4 rodadas. É muita coisa e vai ter time aí com 2, 3 mudanças na Série C até o fim do campeonato, se continuar assim. Meus irmãozinhos, a gente vai ficando por aqui com o nosso bloco de destaques. Se vocês quiserem nos dar ideias sobre temas para os destaques para os nossos programas, entre no nosso portal terceirona.com e acessem o nosso zap. Mandem uma ideia aqui pro Belezão que eu compartilho com a nossa equipe e a gente te avisa. Muito obrigado! Beleza, gente! Vai chegando ao fim mais um programa da Terceirona. Eu queria agradecer todo mundo que participou dessa edição e foi um programa sensacional que nós tivemos. Não foi, João? Não foi, Cícero? Ah, sem dúvida, Belezão! Agora é ficar de olho e acompanhar de pertinho essa rodada para trazer muita informação pros nossos ouvintes. Até semana que vem, um abraço apertado e fica ligado aí na Terceirona. Agora um abraço para todos os nossos amigos que nos acompanham nas redes sociais, no WhatsApp. Obrigado mesmo. Obrigado, João. Obrigado, Belezão, por esse programa maravilhoso. Obrigado pela companhia. E aos nossos ouvintes, que estão sempre conosco. Até a próxima semana com muito mais Terceirona. É isso aí, meus irmãozinhos e irmãzinhas. Fiquem ligados com a gente no portal terceirona.com, onde você acompanha todas as informações da Série C. Nas nossas redes sociais e nas plataformas de podcast Terceirona Oficial, com muito conteúdo interativo para você falar com a gente sobre o campeonato mais raiz do Brasil. Que beleza! Você ouviu Terceirona, uma realização jornalismo vivo, com produção Poda Corp e estúdio Bebê Gigante.